Olá pessoal, sou Luciano Ponce da Tecnical e vou mostrar em poucos passos como configurar e usar o SDAV, o Sistema Digital de Análise de Vibrações desenvolvido pela Tecnical. Nesse vídeo vamos definir níveis de alarmes para os sinais medidos. Vou abrir aqui uma configuração de medida. Temos um vídeo explicando como criar uma configuração inicial para o SDAV. Dá uma olhadinha lá. Aqui eu já vou pegar ele pronto. Já cria as janelas com as configurações que eu tinha feito da outra vez. Nessa janela temos uma aba para medida de velocidade, outra para envelope e outra para aceleração. É possível criar alarmes distintos para cada uma dessas unidades. Novamente vamos usar nossa maquininha virtual para simular defeitos. Conexão, máquina virtual. Está aí a nossa maquininha virtual e vamos colocar ela no ponto indicado, motor, lado acoplado, sentido horizontal. Bem, vamos fazer uma medida de vibração, simulando como se tivesse uma medida no campo. Está aqui o sinal de velocidade, o envelope e a aceleração. Vamos começar pelo sinal de velocidade. Nota que o SDAV calculou aqui o valor de nível global RMS de todos esses sinais aqui compostos no espectro. Vamos ficar aqui só com o sinal do espectro. Alarmes. Basta clicar aqui e nós vamos ter aqui agora a ferramenta de alarmes com as bandas de alarme. A primeira banda que a gente tem aqui é a banda de valor RMS. Se você tem um valor especificado pelo fabricante ou recomendado, é só digitar aqui esse valor para alarme nível 1 e alarme nível 2. Tá bem? Esse nível aqui medido aqui, de acordo com a norma NBR 10082, ele está bem dentro do normal, tá? 1 milímetro por segundo é considerado uma máquina muito boa. Podemos então usar essa norma, a NBR 10082, como referência para os valores. Por exemplo, se a potência da máquina estiver entre 20 e 100 HP, vibração até 1,1 milímetro por segundo, considerada boa, até 2,8, permissível, valores até 7, toleráveis e acima disso, não permissível. Então, simplesmente a gente pode digitar esses valores aqui. Por exemplo, 2,8 e 7. Pronto, está definido os níveis de alarme. Não esquece de ativar e vamos salvar essa configuração aqui, que ele já fica registrado que essa máquina vai ter esses limites de vibração aqui. Se fizer a leitura e o nível atingir esse valor aqui, o SDAV vai mudar a cor das abas e vai mostrar que deu alarme. Se atingir o primeiro valor, vai ficar em amarelo. Se atingir o segundo valor, vai ficar em vermelho. Prontinho, está feita aqui a configuração. Só que eu quero aproveitar para fazer uma consideração a respeito desses valores de alarme. Eles não estão errados, mas colocando em prática a filosofia da manutenção preditiva, o ideal é que o analista saiba que uma máquina mudou de estado antes de chegar a um nível perigoso. Veja só, a escala da norma NBR 10082 indica uma mudança de estado da máquina em uma razão de 2,5 vezes o nível de vibração. Ou seja, o nível de vibração ele é bastante sensível à mudança de condição da máquina. Então, o ideal é que esses alarmes sejam estipulados antes que o nível de vibração atual da máquina dobre. Mas também não é prático ajustar os alarmes com um desvio muito pequeno, pois variações na condição de trabalho podem facilmente mudar os níveis de vibrações e até 20%. A dica é ajustar os níveis de alarme nessa média, 60% do valor inicial. Desse modo, o sistema avisa que a máquina mudou de estado, mas dá tempo de tomar providências antes de chegar a níveis críticos. Não tem problema se esse nível definido agora ainda não é o ideal. Ele pode ser facilmente ajustado posteriormente.
Vamos lá, eu fiz essa aquisição, 1,5 milímetro por segundo, e gostaria de estipular um valor aqui de 60% acima para alarme 1 e alarme 2. Ou você calcula na mão, ou então simplesmente clica aqui nesse botão define porcentagem atual, e ele já sugeriu para vocês esses valores. 1,68, 2,69. É lógico que a gente não precisa de muito preciosismo, pode arredondar esses valores aqui. Ou seja, esses valores aqui não vão indicar que a máquina está em nível perigoso, mas vai indicar que ela teve realmente uma evolução no nível de vibração. Isso daí é muito mais importante para a preditiva, tá? Do que esperar a máquina chegar num nível complicado. Já que a gente mudou os valores, vamos salvar a configuração e ela já corrige para esses novos valores. Tá bem? Agora vamos fazer uma simulação. Vou pegar a nossa maquininha virtual, aumentar aqui o nível global da vibração, vou aumentar um pouquinho só e fazer uma medida. Como não atingiu o valor RMS, o espectro continua normal do jeito que está. Vamos salvar esse sinal. Vamos aumentar um pouquinho mais o nível de vibração da máquina. Vamos fazer mais uma medida. E vamos ver se atinge o valor. Quase atingiu. Vamos salvar. E vamos fazer mais uma medida aqui. Vamos aumentar mais um pouquinho no simulador. E vamos fazer mais uma medida. Agora atingiu o primeiro alarme, ficando a aba em amarelo. Isso daqui vai acontecer no campo, tá? Na prática mesmo. Quando ele estiver fazendo a medida de vibração, se alguma máquina em algum ponto der algum alarme, isso daqui vai mudar de cor. E vamos salvar isso daqui. Se eu continuar aumentando aqui, ele vai acabar ficando em vermelho. Vamos lá, aumentar mais um pouquinho. Vamos fazer uma nova medida. Atingiu acima do valor estipulado e essa máquina está em vermelho. Bem, veja só, essa máquina aqui ela não está numa fase perigosa de saúde dela, mas ela está indicando que ela houve realmente um aumento do nível de vibração, alguma mudança na condição. Vou voltar agora para os níveis normais, fazer uma nova medida, só para tirar o alarme. Eu quero fazer outra consideração agora. Vamos salvar esse novo sinal aqui. Eu acabei abaixando um pouco mais do que estava, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Tá bem? Voltar aproximadamente para o nível original de novo. Tá aqui. Quase 1 milímetro de vibração. Tá? Agora veja só, em um espectro de sinais de vibração temos várias frequências e cada uma delas corresponde a um componente específico. Esse componente aqui específico, que está exatamente na rotação da máquina, olha lá, 1780 RPM, esse componente aqui é o motor e ele está com uma amplitude de 0,7 milímetros por segundo. Essa outra componente aqui, bem menor, que a gente conhece bem, que é o 120 Hz, ela é referente a problemas elétricos da máquina e ele está com um nível muito inferior. Ora, se começar a ter um problema elétrico na máquina, essa componente aqui é que vai começar a crescer. Só que para essa componente crescer e atingir um alarme de 1,7 milímetros por segundo, provavelmente a máquina vai queimar o motor e você não vai ficar sabendo. Nesse caso, o ideal seria ter alarmes distintos para componentes distintos. Isso daqui o SDAV faz. Ele faz a distinção entre as medidas de valor RMS, entre valor de pico máximo, em fator de crista, que é a divisão entre o valor de pico pelo RMS, e ainda podemos agora fazer por bandas de frequência. A partir aqui do ponto 4, essas bandas aqui são livres e o usuário é que define a faixa de frequência em que a gente vai monitorar. Vou criar aqui uma banda de frequência para o sinal de
desbalanceamento do motor. Veja só, coloquei um cursor entre cada banda, tem um cursor vermelho que é o principal, o cursor azul que é o relativo, e aqui tanto faz, tá? Se ficar o vermelho para lá, o azul para cá, não tem problema nenhum. Nesse campo aqui da tela, ele está me dizendo qual é o valor médio dessa faixa de frequência do sinal. E em cima dessa faixa aqui é que eu posso criar os alarmes de nível 1 e nível 2. E tem aqui o jeito fácil, tá? Vamos dar um nome para essa banda, o desbalanceamento do motor. Vou clicar em define a porcentagem atual. Ele já pegou esse valor RMS aqui e deu como sugestão esses valores de níveis para alarme 1 e alarme 2. Vamos ativar esses alarmes aqui. O SDAV passa a monitorar o crescimento da vibração nessa faixa de frequência. E eu vou agora monitorar outra faixa de frequência. Por exemplo, aqui a faixa onde ocorre o meu problema elétrico. Novamente, o valor RMS está aqui, bem abaixo da comparativo com o desbalanceamento. Vou dar um nome para ele de problema elétrico. Vou definir pela porcentagem atual e vou ativar. Está definido uma faixa de alarme para dois defeitos distintos. Tá bem? Vamos salvar essa configuração para não ter que fazer isso daí toda hora. Está salva a configuração. Se você clicar aqui nesse botão visualizar bandas do gráfico, ele vai mostrar as bandas que você definiu, o início da faixa de frequência de cada uma delas e os níveis que você definiu para cada uma delas, tá bem? Se você der um zoom aqui, você vai ver o defeito aqui e a faixa que você definiu, tá bem? Para cada uma dessas abas, você tem até 12 bandas aqui para brincar com elas. Bem? São 12 bandas para velocidade, 12 bandas para envelope, 12 bandas para aceleração. E essas bandas aqui vão fazer parte lá do meu histórico das medidas. Veja só, ele começou a criar aqui na tabela das medidas, além do valor RMS, do pico máximo e do fator de crista, agora um valor para desbalanceamento e outro para problema elétrico. Vamos salvar esse sinal e ele vai colocar aqui no gráfico esses valores aqui. Tá? E eu posso refazer essa tendência com os valores anteriores e ele preenche os valores aqui e me diz quando é que deu alarme nessas medidas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tanto desbalanceamento como elétrico. Mais para frente nós vamos ver que isso daqui vai fazer parte da nossa curva de tendência da máquina. Tá bem, pessoal? Parte de alarme bem simples, bem fácil e bem rápido. Até o próximo vídeo.